Audiolivro Tudo por Amor a Ele, de Josué de Castro. Capítulo 1 Apaixonados por Amor a Ele. Em 1982, quando iniciei o quarto ano da Faculdade de Teologia, fui à sala do diretor do seminário, o pastor Joel Sarli, e informei que, ao término do curso, planejava ir para os Estados Unidos. Disse-lhe que ele não precisava se preocupar com um chamado, um trabalho ao final do curso, já que minha intenção era estudar e aprimorar meu inglês, além de ter uma experiência no exterior. O pastor pareceu surpreso com minha decisão, pois um aluno de teologia do último ano geralmente busca a segurança do emprego após a formatura. Ele questionou se eu estava certo daquilo e respondi que sim, pois já tinha amigos vivendo lá que me apoiariam. Ir para a América era um sonho que eu vinha acalentando havia algum tempo. Falei com o diretor por volta do mês de março. Os dias foram se passando e, quando chegou agosto daquele ano, comecei a ter dúvidas sobre minha decisão. No ano anterior, em setembro, eu havia começado a namorar e, a cada dia que passava, gostava mais da minha namorada. Comecei a refletir sobre meu namoro e a decisão de ir para os Estados Unidos, depois de me formar. Pensava que, se mantivesse minha decisão de ir, provavelmente perderia aquela pessoa tão querida. No entanto, a ideia de ter uma experiência na terra dos sonhos ainda era muito forte. Fiquei dividido: ir ou ficar. No final de outubro, finalmente tomei minha decisão. Ficaria para me casar com a Noeli. Não poderia perder a chance de ter uma esposa tão especial como ela. Chegou nossa formatura. Ficamos noivos. Recebi um chamado para trabalhar como capelão da Escola Adventista de Jardim Utinga, em Santo André, e em 28 de junho de 1983 nos casamos. Já se passaram 40 anos desde então e ainda estamos casados. Pergunte se eu arrependi dessa escolha. Minha resposta é não. Se pudesse voltar no tempo, tomaria a mesma decisão. E você, já precisou abrir mão de um sonho para alcançar algo mais importante? Pode ser um desafio arriscado, porém, precisamos avaliar cuidadosamente o que é realmente valioso. Foi o que fiz quando optei por me casar em vez de ir para os Estados Unidos. Essa decisão teve um impacto significativo na minha história. Quero convidar você a refletir sobre duas parábolas de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Mateus 13, versículos 44 a 46. No passado, muitas pessoas optavam por esconder suas riquezas, enterrando-as no solo, para evitar que fossem roubadas por ladrões ou saqueadas por povos invasores. Em alguns casos, quando os proprietários faleciam, o segredo do local de esconderijo se perdia e a riqueza ficava esquecida. Eventualmente, outros proprietários ou arrendatários das terras, ao trabalharem com o solo, acabavam encontrando uma fortuna escondida. A parábola contada por Jesus parece seguir um enredo semelhante. Contudo, como podemos entender ou aplicar essas parábolas? Elas podem muito bem ser aplicadas a Jesus. Imagine comigo: Jesus encontra um tesouro perdido, uma pérola de raro valor, e então pergunta: como posso adquirir essa riqueza para mim? A resposta é: você terá que pagar um preço altíssimo. Mas qual é? Pergunta ele. Você terá que abrir mão de sua glória, de sua majestade, do comando dos anjos, da convivência santa, da pureza do céu,
do amor pleno e da eterna comunhão com o Pai. Você terá que abrir mão de sua divindade. A Bíblia descreve assim esse fato. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Filipenses 2, versículos 6 a 8, nova tradução na linguagem de hoje. Jesus pensou por um momento e respondeu: Eu pagarei o preço, porque esse tesouro vale a pena. Imagine que tamanha decisão, abrir mão do céu por causa de um tesouro perdido. Então, o que ou quem representa esse tesouro, essa pérola tão valiosa, por quem vale a pena abrir mão de sua divindade? O profeta Malaquias nos ajuda a descobrir quem é esse tesouro. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho e o serve. Malaquias 3, versículo 17. Almeida Revista e Atualizada. O profeta está falando de você e de mim. Alegro-me em dizer que você é o tesouro de Jesus. Você é a pérola de grande preço. Para Jesus, não existe nada mais valioso neste mundo do que você. Como disse o pastor Amin Rodor, se fosse colocada em você uma etiqueta de preço, o número seria tão grande que seria impossível de o ler. É de tirar o fôlego o fato de sermos valorizados de maneira infinita e amados de modo tão incompreensível, surpreendente e extraordinário. Entretanto, as Escrituras apresentam essa verdade maravilhosa de maneira clara e inequívoca. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, versículo 3. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versículos 38 e 39. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Deus mostrou o seu amor, porquanto nos amou, ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. 1 João 4, versículos 9 e 10, nova versão transformadora. Vejam que grande amor o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. 1 João 3, versículo 1. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Isaías 43, versículo 4. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. João 15, versículo 13. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5, versículos 1 e 2. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Toda a humanidade encontra abrigo à sombra das tuas asas. Salmo 36, versículo 7, nova versão transformadora. Deus seja louvado por seu amor extraordinário, incomum e maravilhoso que nos torna tão preciosos aos seus olhos. Somos verdadeiramente o tesouro da vida de Deus. Somos o amor da vida dele. Nas suas parábolas, Jesus é o comerciante que vende tudo para comprar a pérola, o tesouro. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 13, versículo 44. Quero destacar que a decisão de Jesus foi tomada com alegria plena. Seus olhos brilharam de alegria, porque ele teria a possibilidade de ter você e eu de volta, o seu grande tesouro. O apóstolo Paulo descreve essa decisão de Jesus.
Vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 6, versículo 20. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8, versículo 9. Pedro também apresenta esse propósito de Jesus com estas palavras: pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. 1 Pedro 1, versículo 18 a 20, Nova Versão Internacional. Você vale a vida de Jesus. Que preço imensurável ele pagou por você e por mim. Não consigo compreender o porquê de tanto amor. Ellen White comenta: o preço de nossa redenção jamais poderá ser avaliado enquanto os remidos não estiverem com o Redentor diante do trono de Deus. Quando estivermos deslumbrados com as glórias do lar eterno, então nos lembraremos de que Jesus abandonou tudo isso por nós, que ele não apenas se tornou um exilado das cortes celestiais, mas também enfrentou por nós o risco da derrota e eterna perdição. Nesse momento, lançaremos nossas coroas aos seus pés, entoando o cântico: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Apocalipse 5, versículo 12. De fato, somos incapazes de imaginar do que Cristo teve que abrir mão para vir nos comprar e nos resgatar. O mistério desse amor será o tema de nosso estudo por toda a eternidade. Isso tudo é muito intrigante, incompreensível. Não conseguimos medir com nossa régua humana o infinito amor de Jesus, que entregou tudo, inclusive a si mesmo. Quando olhamos para nós mesmos, não conseguimos entender como ou por que você e eu somos tão altamente considerados, a ponto de o céu ser esvaziado por nossa causa. Quando meus filhos eram pequenos, lembro-me de ter assistido ao seriado Chaves com eles, e ríamos juntos das trapalhadas e das histórias engraçadas dos personagens. Um deles, em particular, me chamava a atenção: o Kiko. Eu o via como o mais tolo de todos, sempre simplório e ingênuo, metendo-se em confusão. Depois de se dar mal, ele ia chorar na frente de sua casa, e sua mãe, Dona Florinda, com seus bobs e avental, saía para consolá-lo, chamando-o de meu tesouro. Eu brincava com essa ideia, questionando como alguém poderia considerar um menino assim um tesouro. Algo semelhante acontece comigo, olhando para mim mesmo, com todas as minhas imperfeições, tolices, ingenuidades, deformidades, defeitos e pecados. Não consigo entender como Deus pode me amar dessa maneira e me considerar um tesouro. Mas a Bíblia nos diz que isso é o puro amor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Efésios 2, versículos 4 e 5. Glória a Deus por Jesus nos considerar seu tesouro e suas pérolas preciosas. Louvado seja o nome de Cristo, que pagou o preço infinito para nos ter. Repita, onde você estiver: eu sou o tesouro de Jesus. Eu sou o tesouro de Jesus. Eu sou o tesouro de Jesus. Como alguém cuida de um tesouro? Certamente você já leu ou ouviu sobre muitas histórias de expedições à procura de tesouros escondidos. Depois de tê-los encontrado, as pessoas lutaram com todas as forças para conservar suas riquezas. Assim também é com Deus em relação a você. Se você é o tesouro dele e se ele pagou um preço infinito por você, com certeza ele vai cuidar muito bem de você. Veja o que a Bíblia nos fala sobre isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou,
será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, versículo 32. Haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Isaías 49, versículo 15, Nova Versão Internacional. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro 5, versículo 7, Nova Versão Internacional. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. O Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Lucas 12, versículos 27 a 30. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Ezequiel 34, versículos 11 e 12. Deus promete cuidar de você e de mim, porque somos sua posse preciosa. Confie nele, espere nele e descanse nele. Quem ou o que é o seu tesouro? Seria oportuno, diante de tudo o que vimos até aqui, refletirmos sobre a aplicação da parábola e pensarmos: quem ou o que é o meu tesouro? Podemos identificar isso ao observarmos onde concentramos nossas atenções e preocupações, como usamos nosso tempo e dinheiro e onde investimos nossas melhores energias. Quando perguntados sobre o que ou quem é a coisa mais preciosa que temos, muitos já respondem automaticamente que Deus e a família são o maior tesouro delas. Será mesmo? Isso não seria apenas um clichê? Gostaríamos que fosse, mas na verdade não é. Para muitas pessoas, se não para a maioria delas, Deus não é o principal nem o mais importante. A carreira profissional, o trabalho, o jogo, o lazer, o prazer, a casa, o carro e o poder ocupam as primeiras e principais atenções delas. Nós nos iludimos com nossos discursos vazios e distantes da realidade. Jesus afirmou: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, versículo 21. Portanto, precisamos nos questionar onde está o nosso coração e se estamos valorizando o que realmente importa, pois Deus deve ser o nosso maior tesouro e o centro de nossa vida. Onde realmente está o seu coração? Como poderíamos responder ao amor sem igual de Jesus por nós? Deus espera que nosso amor a Ele seja supremo, intenso, profundo e sem concorrência. Ele deseja ser o primeiro em nossas afeições e escolhas. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, versículo 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Mateus 10, versículo 37 a 39. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Parece um amor ciumento, egoísta, não é mesmo? Somente um olhar mais profundo, somado a um discernimento espiritual, que nos fará entender que apenas o amor supremo a Deus é que nos capacita e nos prepara para desfrutar de todas as outras coisas em plenitude. É o amor a Deus que nos prepara para amar mais profundamente nossa família, amigos e outras pessoas. Precisamos lembrar que, na lógica de Deus, é preciso perder para ganhar. É preciso abrir mão de algo precioso para receber um tesouro ainda maior. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Mateus 16, versículo 25. Jesus nos orienta a negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz diariamente para segui-lo. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Pedro queria saber o ganho de tanta entrega. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus 19, versículos 27 a 29. Por fim, Jesus nos lembra que não devemos acumular tesouros na terra, mas no céu. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, versículos 19 a 21. Por trás do acúmulo de riquezas, além de várias possibilidades como alimentar o ego, a ganância e a ambição, está a ilusão de confiança e segurança que elas podem trazer. As pessoas acreditam que os bens garantirão o futuro, proteção, saúde, conforto e paz. No entanto, essas garantias são como uma sombra que desaparece quando o sol deixa de brilhar. A única segurança verdadeira que temos no presente ou no futuro está em Jesus Cristo, o Senhor do tempo, das circunstâncias e da paz. Por isso, devemos fazer de Jesus o nosso tesouro no céu e na terra. Então, nosso coração acompanhará o nosso tesouro. Alguns personagens bíblicos nos ajudam a decidir onde focar nossa vida. Veja algumas escolhas. Abraão. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Gênesis 12, versículos 1 e 4. Moisés. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Hebreus 11, versículos 24 a 26. Davi. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Salmo 84, versículo 10. Nova tradução na linguagem de hoje. É melhor um dia na casa, na presença de Deus, do que 3 anos no melhor resort, spa ou qualquer outro lugar do mundo. Paulo pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Filipenses 3, versículos 7 a 10, nova versão transformadora. O que esses homens têm em comum? O desejo por Deus e por cumprir sua soberana vontade. A confiança inabalável deles em um Deus que não erra e que ama como ninguém, e o desejo de ser íntimo de Deus e ser guiado por Ele. O maior interesse deles era ter Deus e viver na presença dele. Eles deixaram um testemunho profundamente forte de escolhas muito radicais, porém acertadas e de resultados muito frutíferos. Qual seria, então, a melhor escolha para nós, já que temos tantos bons exemplos de onde colocar o nosso coração? Pense por um momento nas seguintes questões. Qual é a sua maior fonte de alegria? O que mais lhe traz prazer na vida?
As respostas a essas perguntas podem nos ajudar a identificar onde estamos concentrando nossas atenções. Se perguntássemos a Jesus qual seria a resposta dele, há uma citação reveladora sobre isso. As horas de maior felicidade para ele eram aquelas em que podia se afastar do cenário de seus labores e ir para o campo a meditar nos quietos vales, a entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. Imagino Jesus indo dormir e pensando: tomara que a noite passe rápido para que eu possa me encontrar com o Pai. Às vezes, ele nem conseguia dormir, tamanho era o interesse de comungar com seu Deus. Passava noites conversando com ele. Estar em comunhão com o Pai, em intimidade com Deus, era a maior fonte de alegria para Jesus. Para muitos de nós, a maior fonte de alegria pode ser jogar, viajar, estar com amigos, fazer compras, assistir a um filme, namorar, comer e muitas outras coisas. No entanto, falar com Jesus, pensar nele, ouvi-lo, andar com ele e compartilhar a vida com ele deveria ser a nossa maior fonte de alegria e nosso supremo objetivo de vida. Um Deus menor adorado. Em 2015, nos mudamos da cidade de São Paulo para Campinas e fomos morar perto do estádio Moisés Lucarelli, do clube de futebol Ponte Preta. Como nosso apartamento ficava no 13º andar, podíamos ver metade do campo lá de cima. Havia jogos 2 vezes por semana e era comum ver os torcedores chegando 1 hora antes do jogo. Muitos grupos vinham cantando, com bandeiras e tambores, e cada jogo era uma festa. Depois, já dentro do estádio, eles se abraçavam para cantar e dançar. Quando a Ponte Preta marcava um gol, era possível ouvir o grito de alegria de longe. Era fácil saber se o Ponte havia ganhado, pois ao final do jogo as pessoas saíam buzinando os carros, o que durava pelo menos uns 20 minutos. Durante a semana, esses torcedores comentavam o jogo, tentavam convencer outras pessoas a mudarem para o time deles e guardavam dinheiro para ir aos próximos jogos. Era uma verdadeira paixão. Ao observar esse espetáculo, pensei que essa devoção equivalia à adoração de um deus, o deus Futbaal. Confesso que senti inveja da alegria, entusiasmo, fervor, fidelidade e paixão com que essas pessoas cultuavam esse deus. O ardor com que cantavam, as declarações de amor ao time, os sacrifícios para comparecer aos cultos chamavam a atenção. Regularidade, pontualidade e fidelidade eram trinômios que definiam a devoção desses adoradores. Sempre que iam ao templo, o estádio, os devotos levavam seus deuses e ofertas, representados pelos ingressos para os jogos. Eles também faziam evangelismos, tentando converter mais pessoas para a sua religião, ou seja, para torcer pelo time deles. E comentavam o sermão durante a semana, discutindo os detalhes da partida. Muitos defendiam seu Deus com fervor, chegando até mesmo a morrer por sua veneração. É lamentável ver pessoas idolatrando um Deus que não faz nada por elas, não as ajuda, não as ama, não as protege e não oferece esperança para o futuro. E é triste perceber que nós, que afirmamos amar e adorar a Deus, muitas vezes temos tão pouco fervor, tão pouca paixão, pouco envolvimento e pouca vibração em relação a Ele e à sua causa. Será que nosso amor está sendo sufocado por outras coisas? O pastor Tércio Sarli, no capítulo O Grande Negócio da Vida, do livro A Hora Tranquila, disse: a busca do reino de Deus deve ser o grande negócio da vida. Tudo mais deve ficar subordinado a ela. George Miller, 1805 a 1898, nascido na Alemanha, foi evangelista e missionário na Inglaterra. Tornou-se notável por sua fé na providência de Deus e por seu trabalho com crianças desamparadas. Ele administrava um orfanato através da oração. Nunca pediu nenhum recurso a ninguém, a não ser a Deus, em oração. Jamais faltou o necessário para as mais de 10.000 crianças que passaram por lá. Disse que Miller tinha o registro de suas milhares de orações atendidas. Certa vez,
Ao compartilhar com ministros e obreiros, por ocasião de seu aniversário de 90 anos, George Miller falou da seguinte forma a respeito de si mesmo: "Eu me lembro da minha entrega absoluta ao Senhor. Fui convertido em novembro de 1825, mas somente 4 anos mais tarde, em julho de 1829, entreguei meu coração ao Senhor de forma absoluta. Somente então abandonei o amor ao dinheiro, à paz, à posição, aos prazeres e aos compromissos mundanos. Deus somente, tornou-se a minha porção. Encontrei nele o meu tudo. Não desejava nada mais, e pela graça de Deus, assim permaneço até hoje. Isso me fez um homem feliz, um homem profundamente feliz, e levou-me a ocupar-me somente com as coisas de Deus. Antes eu lia um pouco as Escrituras, mas preferia outros livros. Todavia, desde o dia em que me entreguei totalmente ao Senhor, a revelação que Ele fez de si mesmo tornou-se uma bênção incomparavelmente mais preciosa para mim. Posso afirmar de coração que Deus é um ser infinitamente amoroso. Oh, não fiquemos satisfeitos até que, do mais profundo de nossa alma, possamos dizer: Deus é um ser infinitamente amoroso. Não podemos ficar satisfeitos com nada menos do que amar e conhecer a Deus profundamente, significativamente e de todo o coração. O que são os nossos tesouros? Um garotinho perguntou para a mãe se ela sabia onde estava o Napa. Mas o que é Napa? A mãe perguntou, e então ele respondeu: é aquela folha que mostra onde a gente guarda o tesouro. Ele estava com a mão cheia de tampinhas de garrafa PET e queria saber onde estava o mapa para guardar o tesouro que estava segurando. Às vezes, somos como esse menino. Nossos tesouros não passam de tampinhas de garrafa diante do verdadeiro tesouro que Deus tem para nos oferecer, Ele mesmo. Em Jesus há riquezas infinitas. O apóstolo Paulo ressalta: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3, versículo 8. Como são grandes as riquezas de Deus! Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria! Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Romanos 11, versículo 33, nova tradução na linguagem de hoje. Nosso desafio. O preço que temos a pagar para adquirir essa pérola, chamada Jesus, é a entrega de nós mesmos sem reservas. Somos chamados a colocar todos os outros amores em segundo plano, para dar lugar ao amor supremo. Somos convocados a fazer de Deus o primeiro, o principal, o amor de nossa vida. Isso vai ajustar todas as demais paixões, inclusive afastando de nós a afinidade com o que é fútil e inútil. Somos motivados a renunciar às paixões nocivas que nos desviam de Deus. O apóstolo Paulo esclarece que as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Gálatas 5, versículo 24, nova tradução na linguagem de hoje. Somos de Cristo e Ele é nosso. Dele deveriam ser as nossas maiores, melhores e mais profundas afeições. Alguém disse: dar o primeiro lugar ao reino de Deus é mudar a vida para o lado da alegria genuína, para o campo da esperança, para o lado brilhante da vida. É optar pelo governo de Deus, é usufruir livremente tudo o que Deus nos disponibilizou para a nossa felicidade. Seguir Jesus requer ousadia, coragem e decisão. Amar é mais que um sentimento, é uma decisão de querer amar e continuar amando. Se não amarmos a Cristo, para quem será o nosso amor? De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Mateus 16, versículo 26. Quem tem nosso amor? O céu clama por crentes encantados pelo amor de Cristo, redimidos por sua graça, comprometidos com seus propósitos, habilitados pelo Espírito e obedientes às suas ordens, de tal maneira que estejam dispostos a enfrentar a própria morte por sua causa. Você já encontrou pessoalmente o seu tesouro? Já comprou o campo? Já achou a sua pérola de grande preço? Já a obteve? Lembre-se
Você é o tesouro de Jesus. Deixe que Ele o alcance. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.